Olá vocês e sejam bem-vindos à série secreta. Eu vou fazer esse episódio presumindo que vocês são doadores novos ou que vocês não estavam acompanhando, então esse é um bom episódio para você chegar agora, porque eu fiz algumas chamadas de doação e tudo mais, então sim, a série secreta é uma hortinha. Não, é muito mais do que isso. A série secreta é um live vlog da minha ideia de criar um ancapistão. E qual é o plano? Qual era o plano? Bom, o núcleo continua sendo o mesmo. A ideia é, eu quero ter produção de coisas, começando com agro, especialmente porque eu gosto disso, eu acho isso legal, mas eu gosto da ideia de comer coisas que você produz, eu acho isso legal por vários motivos, mas a ideia é começar com isso, ter uma empresa viável, uma empresa que pode pagar salários, uma empresa que tem faturamento, e com isso eu posso contratar pessoas libertárias, e eu posso ir escalando coisas em cima disso, como por exemplo criação de animais, coisas assim. E com isso eu consigo ter uma empresa, eu consigo ter um espaço viável, e a ideia o objetivo final desse espaço é ter uma área de alta densidade de libertários numa vibe mais interior. Algumas pessoas vão ser... Nossa, limoeiro tá bem ali. Aliás, não, aquilo não é limoeiro. É mexeriquinha. Enfim, a ideia é que isso aqui vai atrair alguns tipos de pessoas. Algumas pessoas vão gostar dessa ideia assim mais bucólico pastoril, algumas não. Tudo bem, é o que eu gosto, então eu quero estar cercado de pessoas que são libertárias, que gostam disso. É um ambiente que eu quero estar, é um ambiente onde eu quero produzir coisas, é um ambiente onde eu quero ter filhos, e eu quero poder oferecer e criar isso e atrair essas pessoas. E que tamanho que isso vai chegar? Eventualmente, sei lá, eu não vejo isso passando muito de 1000 pessoas. Eu imagino tipo um grande fazendão com pessoas morando dentro e tudo mais. Tento não planejar muito essas coisas. Mas a ideia, a série secreta começou com eu plantando coisinhas pequenas, como alfaces, coisas assim, hortaliças, etc. Porque isso de fato é muito rentável, e eu estava pensando em deixa eu ir trabalhando enquanto a gente vai conversando. Isso é de fato muito rentável se você consegue fazer isso de uma maneira intensiva e com tecnologia e tudo mais. Eu estudei isso bastante, de fato dá pra fazer. O problema é que eu não tenho tempo, eu só venho pra cá, isso aqui é a fazenda da família da minha esposa, eu venho pra cá só uma vez a cada 15 dias, então eu não tenho simplesmente tempo pra dar manutenção nisso tudo. Isso foi revelado ao longo do último ano da série secreta, as pessoas viram a minha vergonhosa incompetência em manter 2 leiras dessa aqui, foi uma coisa patética realmente. E agora a lição que eu estou tirando disso é indo para coisas de mais longo período. Por exemplo, isso aqui é feijão fava, que na verdade é uma ervilha, mas se chama feijão fava. Feijão, a gente testou esses milhos, é outra conversa. Ali nós temos batatas peruanas, são coisas muito legais e vendem por tipo... Acho que eu consigo uns 14, 15 reais o quilo. Ali a gente tem cúrcuma, nós temos fissales aqui. Coisas de mais longo prazo, assim, de maior valor agregado. Menos intensivo em mão de obra, maior valor em quilagem, maior valor final. E exige uma habilidade de produção maior. Uma capacidade intelectual, uma mente pensante que vai fazer isso melhor. Melhor do que isso aqui, claramente. Isso aqui tá meio... Isso aqui é outra conversa, mas essa é a direção que eu estou indo agora, alongar o ciclo. Por exemplo, o feijão fava é uma coisa que vai para 120 dias de ciclo. Isso aqui também dá um microverde, porque a folha disso é muito legal, mas a gente já entra em microverdes, isso vai ser outro vídeo. Mas entrando nessas coisas, alho poró é só porque eu gosto mesmo. Tem aqui, a gente tentou plantar pimentões aqui, esse experimento está abortado. Nessas coisas como, por exemplo, isso aqui é um excelente exemplo, certo? Isso aqui são batatas andinas. Para quem está começando na série agora, isso aqui é de um restaurante peruano, de uns amigos meus. E eles servem batatas andinas, isso aqui é um pé de batata. E essas batatas são caríssimas, são muito difíceis de encontrar aqui no Brasil, e eles estão dispostos a pagar um preço muito mais alto, porque tudo é importado da Bolívia, então é muito caro, é muito chato, é muito ruim de conseguir. Então se eu conseguir viabilizar isso, se eu conseguir produzir isso bem, isso agora é o nosso novo experimento, né? Nossa segunda tentativa de experimento, a primeira foi em vasos, foi um sucesso. Foi um sucesso no sentido que não ia dar errado, acho que foi isso. Mas se eu conseguir viabilizar isso aqui, eu consigo fornecer isso para 10 a 30 restaurantes no Brasil que estão dispostos a pagar entre 10 e 15 reais o quilo de batata. Então assim, gente, isso é uma puta de uma grana do caralho. Então a gente quer viabilizar, eu quero viabilizar isso. Fissales é outro exemplo de coisa muito valiosa e tudo mais. Carneiros não são uma coisa que eu quero trabalhar necessariamente, mas animais, isso aqui é animais deles, não são meus aqui, mas com animais de maior valor agregado, umas coisas assim. Isso que é o núcleo da coisa. E isso aqui é o meu laboratóriozinho, certo? Isso aqui é minha hortinha, o espaço que me foi cedido muito carinhosamente. Aqui são 400 metros quadrados? É isso? Não dá 400.
é 20 e pouco, não, quase, acho que é 25 metros por... enfim, esse é o espaço que eu tenho aqui, e a gente está agora se preparando basicamente para o outono, né? Já vamos entrando um pouco no que seria o episódio de hoje. A gente está se preparando para o outono agora, né? Eu consegui ativar todas essas leiras aqui, eu estava com dificuldade na verdade de manter duas, porque eram muito coisas pequenas e tudo mais, mas a gente conseguiu agora ativar 4 ao mesmo tempo, que é um recorde, 5, 4,5, vai, se você contar aquilo. Tem vários aprendizados saindo aqui. Essa que é a ideia aqui, é testar técnicas, testar coisas, aprender coisas, e aprendendo assim, quanta mão de obra leva X, quanto custa X. Isso aqui é viável. E essa espécie que tem alta demanda, mas ninguém planta aqui. É porque ninguém quer plantar ou porque é inviável aqui? Esses tipos de experimentinhos, assim, cúrcuma é um exemplo muito bom disso. É um tempero caro, que não se planta no Brasil. Quer dizer, se planta no Brasil, mas que eu saiba não aqui no Sul. E seria legal ter isso aqui para vários motivos. Se a gente conseguir viabilizar isso aqui é dinheiro pra caralho, elas estão indo bem. Eu me perdi totalmente. Não, mas se falar, isso aqui são experimentos, é isso. Isso aqui são experimentos, aí a gente já vai aprendendo com isso. E enquanto isso, minha ideia original, eu cheguei até inclusive a ver terrenos de fazenda aqui para já comprar e quem sabe, talvez em 2019 já tá montando um encapistão. Mas eventualmente a ideia foi abandonada porque seria muito caro e eu tô esperando a crise bater esse ano ainda, na verdade. Então, se ela bater esse ano ou ano que vem, eu consigo comprar esse terreno por muito mais barato. E honestamente, a gente não conseguiu encontrar terrenos bons aqui. Isso era um problema também. Deixa eu ir pra sombra. Melhor assim. Então, eu resolvi esperar isso aqui e rodar a empresa de microverdes, que é um alto faturamento por enquanto. E com o faturamento dela, eventualmente ir mais paulatinamente ao longo de uns 2 a 5 anos, para ser bem amplo, escalar para uma fazenda de verdade. Mas enquanto isso a gente já vai fazendo esses experimentos aqui, e algumas coisas dessas podem acabar indo para uma mesa, inclusive serem vendidas, especialmente as batatas, se elas derem certo, pode ser que eu acabe conseguindo vender elas. Mas enfim, essa que é a ideia agora. Vamos rodando esses experimentos aqui. Eu estou moderadamente cogitando fazer um experimento maior com esse milho, para meio hectare ou talvez 1 hectare. Isso é uma discussão bem longa ainda. Mas por enquanto tudo deve ficar contido aqui. E o que a gente está fazendo agora, né? Isso tudo, essa introdução toda colocada. O que acontece? Agora a gente está se preparando para o inverno. Eu estou no sul, né? Eu tô 60 km ao sul de Curitiba. Então aqui tem geada, que mata tudo mesmo. Você tem 2, 3 meses que não tem como produzir praticamente nada. Então não tem sentido a gente começar a plantar coisas agora, porque agora inclusive a gente está numa época de seca, dá para ver um pouquinho assim, especialmente nos feijão fava ali, dá para ver falta de água, dá pra ver isso claramente, assim. E não tem como a gente instalar um sistema aqui de irrigação, porque a infraestrutura aqui dessa fazenda é muito ruim, né? Porque como é só uma fazenda de criação, você não tem água com pressão, coisas assim, uma coisa bem básica. Mas a gente tá se preparando para o outono, então assim, essas culturas estão só agora por enquanto, e eu já estou pensando em como que eu vou fazer a transição para preparação para o inverno e como que a gente vai fazer a primavera depois. Então o que acontece? Para quem não tinha visto os episódios anteriormente, isso aqui é feijão. Se vocês lembram bem do colégiozinho de vocês, feijão coloca nitratos no solo, ajuda a fertilizar o solo. Isso é bom. Então o que a gente vai fazer com esse feijão? A gente vai, daqui uns 15, 30 dias, talvez 15, cortar ele todo, colocar ele no chão mesmo, colocar composto orgânico por cima, fertilizante orgânico, e lonar e deixar isso no inverno, né? Deixar a coisa se decompondo e se mutacionando ao longo do inverno. E daí na primavera a gente vai entrar aqui com uma coluna inteira de Physalis, porque Physalis deu muito pra caralho certo aqui. A gente vai entrar isso aqui com tudo destacado, né, bambus e tal, pra ela ficar bonitinha. Eu tô lendo materiais sobre como produzir Physalis, então a gente vai entrar com tudo isso aqui. Aqui vai continuar um mix de cúrcuma e batatas andinas, talvez isso aqui também vire batatas andinas. Isso aqui é feijão fava, né, eu tô vendo se eu consigo colher eles ou não, porque eles gostam de inverno, eles gostam de frio. Então eu quero ver como é que eles se adaptam aqui. Se eles forem bem, provavelmente a gente vai plantar um pouco pro lado, mas ainda vai plantar de novo depois do inverno e manter isso como uma cultura. No verão ele provavelmente não vai bem, a gente vai plantar alguma coisa de verão mesmo. Não sei exatamente o que ainda, mas isso a gente vai descobrindo. E para lá eu não sei ainda exatamente o que fazer. E isso aqui, esses temperos aqui,
Aliás, provavelmente eles vão virar uma leira inteira. Provavelmente essa aqui onde está agora o feijão fava, porque ele já vai estar nitrado, né, no solo e tudo mais, vai ser a leira de temperos. A gente quer colocar uma porrada de temperos para cima, talvez faça 2 leiras para ter vários temperos diferentes. E ali eu quero colocar coisas que deem um arbustão no mínimo na altura dessa cerca para servir como uma barreira de vento, como uma proteção aqui. A gente quer fazer isso. Eu quero fazer isso como uma proteção e daí eventualmente essa Physalis vai para lá e tudo que está ali vai sair. Inclusive a gente tem uma mudinha hoje de uma Red Berry para plantar ali. Eu quero mais coisas do gênero para a gente ir mexendo assim. E daí na primavera a gente realmente volta 100% soltando porrada mesmo. Agora é mais manutenção e tudo mais. Essa horta quase foi pro pau no Natal, eu ajudei a salvar ela, então a gente conseguiu recuperar isso, porque tava uma coisa assim realmente depressiva, mas espero que o inverno me ajude a controlar tudo isso. E essa área aqui, eu quero descer essas leiras eventualmente mais pra cá, assim, mas ainda quero deixar uma área aqui só pra gente poder andar e eventualmente quero colocar um negócio de ferramentas aqui, uma caixona de ferramentas talvez, algumas coisas assim, para tudo ficar mais próximo, pilha de composto, tal, tudo aqui, para não ter que ficar indo e voltando porque o nosso depósito é depois dessas árvores lá, então é muito chato, queria ter tudo aqui e tal, para facilitar todas as lonas aqui e tudo mais, fica muito mais fácil de lidar com as coisas. É a ideia, então esse é o planejamento que a gente está fazendo agora para o inverno, e só vamos fazer aquela passada nas espécies individualmente. Feijão, dá para ver claramente o dano das formigas, mas honestamente eu tô cagando para isso. Como sempre ele está indo bem. E o que eu acho curioso, bom, vocês já devem ter visto isso ao longo do vídeo, mas o que eu acho curioso é a diferença de desenvolvimento. E eu noto que as coisas tendem a dar mais certo nessa área. Eu acho que é por causa do sol. Eu não sei se tem algum ângulo do sol que aqui pega mais e ali no meio não, talvez por alguma coisa específica do terreno. Pode ser só merda na minha cabeça, pode ser só que só ali a gente tem uma faixa de uma fertilização, porque esse terreno aqui está bem degradado, por isso que eu estou mais pensando agora como é que a gente vai fazer a refertilização dele antes do inverno, né? Mas o feijão está indo legal. A cúrcuma, essa é a coisa, a cúrcuma é da Indonésia, então isso aqui é uma coisa de clima tropical. O que é o clássico é que ela não gosta que o solo congele. A minha pergunta é, o quão frio ela aceita frio? Porque assim, aqui no inverno a gente pega -3? Honestamente, é isso, assim. Então, é frio, né? Convenhamos, é frio, mas não congela. Tem geada, mas isso aqui é uma raiz, né? Cúrcuma é como um gengibre, então isso aqui é uma raiz. Então a planta em cima pode morrer e a raiz está embaixo adormecida e depois na primavera ela voltar. Então, quando isso aqui der geada, eu tô esperando que isso aqui tudo morra. Se não morrer, cara, mais do caralho ainda, mais massa. Mas eu tô esperando que tudo morra e que depois da primavera tudo volte. Vai acontecer? Faço a menor ideia. Mas enfim, tá indo bem. E vocês conseguem ver inclusive a diferença, né? As cúrcumas aqui estão mais foem, uma coisa mais e ali é muito mais vibrante. Eu não consigo entender exatamente porquê, cara. Porque é bem ali, ó, tá vendo? Ali tá mais fraco, mais forte. Ali, claro, foi colocando um negócio gigantesco de esterco ali, que ficou tipo 6 meses, quase um ano, na verdade, apodrecendo. E agora ele tá bom e tá conseguindo puxar as plantas. Antes nada nascia ali. Mas me parece que tem tipo uma faixa aqui, ó, indo pra lá que... eu não sei, cara. Foda-se. Mas enfim. Nossas batatas estão indo bem, comparado aos experimentos que a gente fez num balde. Claro, não era um balde, era um vazão de acho que 50 litros. Ou 40. Um vazão grande. Mas ainda assim elas estão indo muito melhor, claro. Nenhuma surpresa terrivelmente grande aí. Esses matos são só os matos que a gente arrancou agora há pouco, obviamente. Mas elas estão indo bem, eu estou deixando isso para cobrir o solo, né? Porque eu quero manter o solo coberto para evitar perda de água. Porque a gente já está com uma seca grande, eu quero minimizar essa perda de água o máximo possível. Aqui, mas enfim, elas estão indo bem, estão indo melhor do que eu esperava, honestamente. E isso é uma coisa boa. Os milhos. Milho é um heavy feeder, né? Ele precisa de muita fertilização. E esse aqui é um milho gigante, então assim, ó, aqui, essa espiga aqui, se pá, deu bom. Claro, a gente foi atacado por bastante pestes aqui, na verdade muito menos do que era esperado, honestamente. Consegue ver claramente o dano de pestes, o dano de pragas, tal, é relativamente óbvio. Mas ainda assim a gente conseguiu algum resultado, e era só isso que eu queria. Isso aqui também é um milho inca, milho peruano, que eu consegui, obviamente, das mesmas pessoas que me deram as batatas. Isso aqui é um milho gigante. É um milho gigante, né? Ele tem
o milhão dele é um negócio assim. E ali é um milhozinho roxo, mó extremo, engraçado. E eu queria ver se eles se adaptam a esse clima, porque isso aqui, de novo, isso aqui é plantado nos Andes. Então eu queria saber se isso prestava aqui. Pelo jeito presta. Então assim, como é milho, isso é consumido em altas quantidades, isso é muito fácil de estocar, isso tem uma demanda de vários restaurantes peruanos diferentes, eu estou honestamente considerando arrendar algo pequeno, tipo meio hectare, 5.000 metros quadrados, e plantar tudo, metade milho roxo e metade aquele milho lá. Claro, com espaçamento entre os dois, obviamente, para evitar que eles se polinizem cruzado e daí fique tudo uma bosta. Talvez eu inclua outros milhos e a gente coloque isso separado e tudo mais. Mas eu queria fazer isso para ter uma grande colheita em cima disso e poder vender isso. Poder comercializar isso, poder fazer o experimento. E, mano, na pior das hipóteses, a gente dá pros carneiros, foda-se, entendeu? É tipo, não vai ser perdido. Feijão fava, como eu falei, isso aqui é outra coisa que eu gosto que gosta de inverno. Isso aqui é massa. E isso aqui é uma coisa que eu acho legal, o microverde disso aqui a gente está tentando desenvolver, eu vou plantar isso hoje e ver se dá certo. Basicamente, mas isso aqui dá uma vagem legal e dá um produto legal que tem o seu valor. Nem todo mundo gosta, é uma coisa bem seletivazinha assim, mas eles estão indo bem. Agora, hoje está quente, mas geralmente está mais friozinho esses dias aí. E eles estão gostando disso, estão se desenvolvendo bem disso. E isso é legal, isso é útil, isso é bom, eles estão indo muito bem aqui, as sementes que a gente comprou foram carinhas, mas tiveram um bom desenvolvimento. E vamos ver, eu quero ver como é que eles se desenvolvem, eu quero ver o que acontece quando eles tomarem uma geada também. A gente espera geadas até o fim de maio, então pode ser que uma geada mate tudo. Possível, não é impossível não, mas vamos ver. E finalmente, isso aqui são línguas de vaca, dor da minha existência. É incrível, cara, esse mato aqui é forte pra caralho. Isso aqui eram batatas que eram plantadas aqui, tipo, demorou 10 anos atrás, talvez. Elas continuam voltando e se reproduzindo, tá muito engraçado. Esses gramas de merda que a gente não sabe. Aqui é nossa área de temperos. Já estão muito além do maturado, basicamente. Alecrim e tal, esse manjericão já foi. Mas a grande estrela aqui são as fissales. E quem já assiste a série secreta há bastante tempo lembra disso, mas assim, essas fissales foi me dado 3 pés por um pai de um amigo meu. Nem um pai de um amigo, ele é um amigo meu. Ele e a esposa dele, eles foram no meu casamento, eles chegaram, foram alguns dos primeiros a chegar e os últimos a sair do meu casamento, sabe? Gente finíssima pra caramba, e eles são doadores aqui do canal, vocês estão vendo isso, eu amo vocês. Mas eles me deram 3 pezinhos, e os pezinhos já estavam meio quase morrendo quando eu transplantei pra cá, porque demorou pra eu transplantar pros cagados e tudo mais. E eu transplantei eles tipo, esse aqui provavelmente vai morrer, e se não morrer não vai dar nada, né? Cara, eu acho que eu nunca fui mais refogado na minha vida inteira do que isso, porque essa Fissalis amou. Isso aqui são 3 pés de Fissalis. E cara, na moral, olha isso. Sério, cara. Sério, isso aqui, cada galho desse vale 10 pau. Sem nenhum exagero, cara. Elas estão indo muito bem. E elas estavam indo bem no verão, no alto do verão. Elas estão indo bem agora. E isso aqui eu devia ter estacado, isso aqui eu devia ter... Mano, na moral, olha isso, cara. Puta que pariu. Isso aqui deu muito certo. Isso aqui deu insultantemente certo. Tanto que tinha um pé de manjericão aqui, pau no cu do manjericão, cara. A Fissalis engoliu ela sem dó nem piedade, mano. E a produção disso aqui é totalmente fora de série, olha. Quer ver? Ó? Vamos aqui, ó. Também aqui carregadaço, cara. Isso aqui tá impressionante de ver. Claramente ela adora esse solo, claramente ela adora esse clima. E essa terra nem é fertilizada, cara. Entendeu? Imagina se eu coloco composto orgânico, se eu coloco um monte de fertilizante orgânico aqui, se a gente estaca tudo isso, se a gente cobre o chão com chips de madeira e tudo mais, para cobrir e manter a umidade. Não tem como eu ter irrigação aqui, como eu já falei, e com uma frutinha dessas que é bastante água é importante você ter, mas pelo menos tem os chips de madeira, você mantém a água no solo, né? Porque o solo não fica em contato direto com o ar, não fica exposto, ele não esquenta, então você mantém a umidade no solo. Cara, na moral, quando a gente colocar isso aqui, eu vou ficar rico, velho, na moral. Mas elas deram
bizarramente certo. Então eu tô procurando qualquer coisa que seja minimamente parecida com Physalis, que seja... Isso aqui caiu claramente, né? Mas qualquer coisa que seja da família, qualquer coisa que seja parecida, qualquer coisa que... eu vou tentar plantar quase todas as coisas possíveis. Eu vi uma Physalis que é vermelha, né? Que é a lanterninha vermelha. Eu vou plantar todas essas. Que claramente está dando certo, entendeu? Ouça o que o solo tá te falando. Alecrim, ouça o que o solo tá te falando. Ficou uma merda. Nunca mais vou nem tentar plantar alecrim. Lavanda, deu certo, mas pelo que eu sei, lavanda é... É vagabunda, vai em qualquer lugar, mas enfim, tem um cheirinho gostoso. Pode ser usado para algumas coisas. Esse manjericão deu bem. Manjericão aqui, de maneira geral, deu certo. Basilicão, não sei, eu demorei muito para transplantar alguma coisa pra cá. Mas manjericão foi bem. Só que ele é um anual, né? Eu já colhi isso bastante na última vez que eu estive aqui. E hoje eu vou colher basicamente todo esse verde aqui, porque eu quero fazer um molhozão de manjericão em cima disso e usar. Talvez eu misture com manjericão roxo, talvez não sei se é uma boa ideia. Mas é isso que a gente tem por enquanto. E aquilo ali também é um pé de mandiocas que eram plantadas aqui tipo 10 anos atrás e voltaram. Mas enfim, eu só vou transplantar mais um nosso pezinho de uma framboesinha ali e estamos encerrados pelo dia. É isso aí, gente. Tchau, tchau.